Ok, pessoal, então vamos lá dar prosseguimento ao nosso projeto. Já fizemos essas etapas. Certo, então vamos fazer uma appzinha que a gente pode fazer isso, como eu já deixei bem claro para você, um JavaScript Companion, que é chato, mobile, que é complicado, e o web, que pode ser complicado ou não, tranquilo, então cada um vai fazer como desejar. Os que desejarem fazer com VRaptor vai requerer um conhecimento mínimo do processo web, e talvez a maioria de vocês já tenha esse conhecimento. Então vamos lá. Eu já estive falando no outro vídeo, aí, mas é fácil também vocês encontrarem no site da Kaela, no site do próprio VRaptor, qual é o padrão lá do framework deles. Certo? Então a classe base do modelo MVC dentro do VRaptor é o controle. Então cada entidade que precisar ser gerenciada, que houver processos a serem tratados, a gente deve ter um controle para ela. Então vamos criar um controle aqui, instituição controller. Vamos seguir aqui o padrão que o framework diz para a gente. Então vamos criar um controller para a instituição. Para isso nós precisamos marcá-lo como controller. Está aqui, perfeito, como controller. Vamos botar um construtorzinho aqui padrão também, certo? É necessário para injeção de dependência por enquanto ainda. E nós teremos certamente um método que vai retornar a lista de entidades para quem for consultar, né? Então, beleza, instituição, lista, vou botar aqui em português, são lista, vai retornar uma lista de instituições. Então, deixa eu criar aqui uma lista de instituições para retornar, se for o erro desaparecer. Instituições. Beleza. Instituições. Não está inicializado. Beleza. Uma lista de instituições. De acordo com o que o framework nos orientou, diz na sua filosofia de simplicidade, é o seguinte. Dado um controller, com sufixo controller, haverá uma URL com o nome do controller, no caso aqui instituição em minúsculo, barra lista. Já vai haver. Essa URL irá passar por todo o processo de servlet e chamará esse método lista. Ele está pedindo para republicar aqui, deixa eu tentar executar antes de republicar para ver se funciona, né? Então, o nome do nosso projeto, então está aqui localhost, então o cat está rodando, eventos, nome do projeto, o nome do controller, instituição, barra lista, deixa eu só confirmar, instituição, barra lista, perfeito, funcionou. Então, existe de fato a URL, eventos, instituição, lista, e ele não retorna, o servidor, que ele não encontrou uma página chamada lista JSP dentro do diretório instituição, que por sua vez está em JSP, isso lá na webinfo. Então vamos fazer isso. Então lá na camada web, aqui no caso do projeto Maven, isso fica lá no diretório src, web app, webinfo, deve haver um diretório JSP. Nesse diretório JSP deverá haver uma pasta para cada controller. Então, instituição controller vai ter uma instituição, evento controller vai ter evento. Então, vamos criar o folder instituição. É isso que ele está pedindo para a gente aqui dentro do JSP, criar instituição. E dentro de instituição, a JSP, que é um tipo especial de HTML, um tipo de HTML dinâmico. E o nome da JSP é sempre o nome do método. Olha que legal, né? Então você tem instituição controller, JSP instituição. Lista, você vai ter o lista.jsp. Então está aqui o JSP, bem tranquilo. Vou mudar o title aqui, lista de instituição. Lembrando, pessoal, isso aqui não é tópico da nossa disciplina, não é programação para a internet. Eu resolvi fazer a minha visualização web, como alguns de vocês também resolveram fazer. Eu escolhi VRaptor por ser super poderoso, os recursos mais atuais, versão novinha, agora de abril de 2014.
versão 4, abordando o que tem de mais recente em desenvolvimento web, além de ser muito tranquilo. Certo? Então vai ter aqui a lista de instituições. Vamos rodar para ver o que acontece novamente aqui, né? Se o Tomcat pediu para reiniciar e beleza, já retornou a palavra para a gente, mas não retornou a lista de instituições, até porque o nosso método não está nem fazendo isso de fato ainda. Então vamos pegar a nossa lista de instituições. Precisaremos de um DAO, um generic DAO, DAO, generic JPA DAO. Vamos fazer a instanciação aqui direto. O VRaptor nos dá outra forma de resolver essa questão de distanciação direta, mas vamos utilizar aqui. Então, DAO find instituição.class. Instituição.class. Pronto, esse método, passando a classe em si, resolverá o problema, né? Vamos executar de novo. Logicamente não vai mudar nada, né? Não vai acontecer, nós não modificamos a nossa JSP, mas continua do mesmo jeito. Está aguardando aqui porque está sendo republicado, fez o select, aqui provavelmente observou que já está rodando aqui o select, e a página abriu novamente sem nada. Então, o que tem mais no padrão aqui do VRaptor? Esse retorno, ele passa para JSP, mas como ele passa lá para JSP? Então, um parâmetro é enviado para JSP seguindo uma determinada convenção. Quando a gente retorna a lista, a convenção é o tipo da lista com o sufixo list. Então, aqui certamente nós temos instituição.list. Isso foi retornado aqui para essa JSP. Então, através de expression language, para evitar a gente colocar código Java dentro aqui da nossa, provavelmente a gente vai conseguir já ver os elementos dessa lista. Vamos rodar aqui então. Nosso banco de dados tem dois registros em lista. Vamos executar de novo e ver o que acontece. Beleza, perfeito. Então, lista de instituições. Apenas com isso, ou seja, como o método retorna uma lista de instituição, então aqui nós teremos um objeto instituição list. Agora, como exibir isso legalzinho, né, professor? Beleza, aqui ficou horrível, né? Não ficou legal, ficou terrível, mas ele exibiu os dois objetos. Instituição 1 e a instituição 2 com seu identificador. Seria o toString de cada uma das instituições. Então, para isso, nós podemos utilizar um outro recurso bem antiguinho aqui do Java, mas muito legal, que são as taglibs. Lembrar aqui como faz a taglib, né? É bem tranquilo. Ok, uma taglib, o prefixo C, o RI, a core. Beleza. Então essa core permite a gente navegar ou utilizar essas expression language para construir código HTML sem botar código Java dentro do JSP, porque o normal seria a gente abrir um código Java aqui dentro, que é algo um tanto quanto desagradável, né? A gente pode abrir aqui um código Java, vocês observarem, aparecem as nossas entidades aqui, basta a gente abrir um scriptlet, mas não é mais interessante fazer isso, né? Isso é PHP-like, né? É paia, é tosco. Certo, então vamos fazer o seguinte, utilizar através de tags. C, nós temos aqui um for each que serve para percorrer listas. Então, for each, os itens, quais são os itens? A lista que nós recebemos. Essa lista. A cada volta, crie uma variável chamada instituição, certo? É um for como outro qualquer. E escreva os nomes, a cada volta escreva os nomes de cada instituição. Instituição.nome. Basta chamar, se tiver o método acessou o getNome lá, ele vai ser invocado e vai chamar o getNome. Esse Tomcat republicou aqui, vamos tentar executar. E perfeito, Universidade Federal do Piauí, Instituto Federal do Piauí e Universidade Federal do Piauí. A gente pode optar também por colocar
instituição.id e um tracinho aqui no nome. 1 e 2. A gente pode ainda utilizar as listas HTML. Quem tem conhecimento HTML sabe que o L representa uma lista e LI os elementos dessa lista de marcadores. Ok? Então tá aqui. Ok, pessoal? Então fazer um controle, fazer a aplicação não é nada de outro mundo, né? Ficou realmente bem tranquilo. Certo? Outro ponto que eu quero abordar nesse vídeo, então, quem desejar enriquecer um pouquinho os seus projetos, nós estamos vendo aqui algumas situações estranhas, né? Não estranhas, mas a gente pode dar uma melhoradazinha, certo? Então deixa eu abrir aqui o evento controller, a gente vê algumas diferenças, certo? Então no evento controller nós já temos aqui o seguinte, deixa eu tirar esse result, nós não precisamos dele ainda por enquanto. Nós temos a mesma situação, bem parecido com instituição, list evento, que é um list que vai retornar a todos os eventos. Deixa eu adicionar um evento, novo evento, infopia, adicionar. Deixa eu rodar aqui, a gente tem pelo menos um evento lá para poder testar sem problema, ok? Tá vendo que eu não estou fechando os relacionamentos ainda aqui, né? Evento, beleza, infopia estar ali. Então se eu chamar eventos, o nome do controle é evento e um list. Deixa ele fazer a consulta lá no banco de dados. Ser executado, pronto, trouxe um só evento. Podemos adicionar um novo evento aqui. Saci. Vai dar o evento Saci. A gente pode observar no banco de dados os dois eventos. E os dois eventos aparecem aqui na web. Perfeito. Certo. Então, com dois eventos, vamos voltar aqui ao nosso controller. Então, o nosso controller tem algumas coisas diferentes. A primeira delas é que nós não temos um DAO, correto? Nós não temos um DAO, nós temos um danado aqui chamado repositório. Certo, o que será esse repositório? Algo que nós sabemos também aqui do repositório, que ele é do tipo generics, certo? E que não é feito também a instanciação desse objeto aqui. Em vez de fazer a instanciação, nós simplesmente utilizamos o recurso de CDI do Java, injeção de dependência, para fazer a instanciação sem a gente preocupar o que vai ser instanciado, onde vai ser instanciado e como. Esse é um recurso muito legal e fácil de ser utilizado com o Rep. Então está aí. E o repositório em si, o que seria esse repositório? Então vamos dar uma olhada aqui no repositório. Então, pelo que o Paulo me explicou e a lida que eu fiz é o seguinte: DAO é um elemento do nosso projeto, de qualquer projeto Java, responsável por fazer a comunicação com o banco de dados. Essa é a função de um DAO, receber, fazer a comunicação com o banco de dados. Ele recebe as nossas entidades, implementado em JDBC, em JPA, seja o que for, e faz a comunicação. O repository, por sua vez, esse é um padrão repository, vocês podem consultar na web e ler sobre o repositório. Ele serve para agrupar todas aquelas operações em nível de negócio. Seriam nomes mais próximos do negócio. Seria, por exemplo, autenticar um usuário. Para repositório seria esse nome. Dentro do método autenticar do repositório usuário, a gente teria as operações como fazer um select no banco de dados, verificar se existe um usuário com aquele login informado. E se existir, existe com aquela senha. E se existir com aquela senha, se ele tem um perfil para fazer login, onde ele está desejando fazer aquele login, naquela parte do sistema que ele deseja fazer o login, se ele tem, além de autenticado, se ele está autorizado a fazer aquilo. O repositório, por sua vez,
conversa mais em nível de aplicação, esquece um pouquinho de banco de dados. Então a gente cria essa camada intermediária para tornar o nosso código independente de DAO. A gente poderia mudar essa nossa camada de persistência para outra forma que não fosse banco de dados relacionais. Certo? Então vamos ver como eu pensei aqui meu DAO, Paulo. Você pode inclusive contribuir aí depois. Então eu criei, antes de mais nada, um repositório abstrato, ou seja, uma interface, uma abstração do que seria o repositório. Eu criei um bem básico aqui. Então botei ele genérico, ou seja, o cara quando for instanciar essa classe deve dizer para que tipo de repositório ele quer. Para isso basta colocar aqui essa anotação dos genéricos. Digo que o repositório vai ter uma lista daqueles objetos que foram instanciados, então vai ter uma lista de T, não sei que T é esse. Aqui dentro, sim, eu faço a instanciação do meu DAO. Eu já poderia, inclusive, também utilizar o @inject aqui também, para resolver essa questão da instanciação do DAO. Então, o repository vai ter um DAO. E eu criei alguns métodos concretos e alguns métodos abstratos. Isso pela própria deficiência aqui do meu DAO, mas todos já poderiam ser concretos e ser genéricos. Então, qualquer repositório que for instanciar esse meu repositório genérico, ele já vai de cara receber um método adicionar funcionando para o seu tipo. Isso por quê? Porque o meu DAO save recebe apenas um objeto qualquer, então, e retorna um tipo T. Então, adicione uma entidade que seja do tipo T, o tipo que foi especificado lá no repositório, chama o save para aquela entidade, faz o casting e retorna esse do tipo T. O remove é a mesma coisa. O obter do repositório é para ele chamar algum find lá do DAO e o lista todos da mesma forma. Então eu criei aqui, para cada uma das nossas entidades, a gente pode ter um repositório além do DAO. Se o DAO genérico já resolve um DAO por entidade. Se você desejar, assim, utilizar o repositório. É um padrão, de fato, bem legal. Certo? Então, evento repositório extende repositório evento. Olha que interessante. Então, eu criei uma subclasse e já vou dizendo qual implementação eu vou querer dar para ela, já que ela é genérica, uma implementação para evento. As operações de adicionar e remover já não preciso mais implementar, eu vou só fazer o obter, que o obter nada mais é que chamar um find, enviando um ponto class e o id que é recebido, e chama o find. E o find de todos, basta chamar evento.class. Ok, pessoal? Então, talvez esteja complicado para alguns de vocês entender o repository, mas mais para frente a gente vai ver nesse projeto, quem for acompanhar esse projeto web, os vídeos aqui do projeto web, e vai ver que ele é bem interessante, bem legal, como ele deixa as responsabilidades mais separadas e minha camada web fica absurdamente enxuta. Olhe para essa camada, que é a camada web, né? Que é um padrão MVC funcionando, onde eu tenho dentro do controller apenas um repository. Eu criei esse repositório já aqui para eventos. E pronto. Aqui seria evento repositório, essa que eu criei, mas não é necessário, eu estou utilizando injeção de dependência. Outro ponto que vocês devem estar no próximo semestre vendo na próxima disciplina, né, de programação para a internet, mas que é um recurso fantástico. E desta forma a gente costuma ter o padrão aqui de nomeação no plural, o nome da entidade no plural, ou seja, eventos, todos os eventos, tudo que eu vou querer fazer com aqueles eventos. Eventos adicionar, eventos obter, eventos todos, enfim, daí a gente pode adicionar quantos métodos desejar dentro desse nosso repositório. Outros genéricos que a gente pensar, pode botar aqui no repositório abstrato. Se for possível dar uma implementação, já se dá. A gente pode inclusive fechar aqui para a galera não mexer, porque não há o que fazer, já é final, o adicionar vai ser adicionar assim e pronto. Ok, pessoal? Então, super tranquilo, VRaptor, muito bom, não tem mistério. Ok? Então, quem desejar fazer com o VRaptor, tem muito material na web e podem me consultar também sobre ele. Mas certamente no próximo semestre vocês vão se interessar mais ainda por esse ponto. Ok, então, mas se por exemplo o Breno ou o Marcelo, seguinte, e se eu estou com a aplicação
mobile e preciso receber esses dados em JSON ou em XML. Como eu posso fazer também? O VRaptor é bem tranquilo quanto a isso, né? Então vamos ver aqui como uma forma bem superficial, mas bastante funcional, que já poderia existir para alguns. Então teria um método list.json, cuja função dele seria retornar o conteúdo em JSON. Mas quando é chamado JSON, não retorna uma página HTML, retorna o padrão JSON, lá para quem conhece. Então, para isso, a gente vai usar aquele objeto result que eu apaguei assim quando eu entrei nesse controle, que ele tem alguns benefícios, algumas features que a gente pode utilizar. Então, vamos ver como a gente trabalha com JSON. Então, result use, daqui ele tem um conjunto de resultados que já foram devidamente implementados pela galera lá da KL. Um desses tipos é o JSON. Então, o resultado vai usar em formato JSON. Aí, o que nós vamos enviar via JSON? From todos os eventos. Então, eventos todos. Mas poderia ser um evento só, caso fosse um só objeto. No caso aqui, seriam todos e manda serializar. Mandar de volta aqui para a requisição. Aparentemente, bem simples, né? Resultados. Usar o padrão JSON implementado, todos os eventos serializados. E aqui na URL, JSON. Vamos aguardar aqui o Tomcat pensar. E pronto, está aqui. Quem conhece o JSON conhece esse formato aqui. Então tem uma lista, cada lista formatada JSON like, ID, valor, nome, valor, o outro objeto, nome objeto. Ok? Breno, Marcelo, jamais estiveram fazendo aplicação mobile, principalmente o Marcelo, que tem aí um ano comigo, e certamente vai utilizar esse recurso. É isso então, pessoal. Só mais esse adendo que eu coloquei nesse vídeo para ficar legal. Um abraço.